Olá, futuros medalhistas da UBMEP! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba, pessoal, e estou hoje aí com mais uma aula focada aí nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, tá certo? Então você que está acompanhando nosso canal, para ter uma ideia de como as questões, pessoal, são cobradas aí, tá certo? Nessa avaliação que envolve todas as escolas públicas aí do nosso país, tá certo? Lembrando a vocês aí, essa aula é focada na segunda fase, tá bom? Nível 3, você aí do nível médio, você vai ter uma ideia de como as questões são elaboradas para dessa maneira poder estar indo preparado aí para a sua prova, tá bom? Então, galera, eu agradeço a todo mundo aí que curte, compartilha o canal, tá? Muito obrigado mesmo pela força. Você que fala para o seu colega de escola, assistiu Aprenda a Calcular, eu agradeço demais a vocês. Foi um projeto que começou sem pretensão nenhuma, esse da UBMEP. Botei algumas questões resolvidas aqui e de repente muitas visualizações apareceram, ou seja, realmente as pessoas queriam um meio para estar se preparando aí e não encontravam em lugar nenhum. Então quando eu coloquei essas aulas, as pessoas começaram a buscar, então pode ter certeza que eu vou continuar colocando aí, tá certo? Conteúdo para o UBMEP. E agradeço aos professores também que estão mostrando os meus vídeos, tá certo? Em escolas, para incentivar os alunos aí a estar participando desse projeto, que só vai fazer com que essa galera aí venha a crescer, tá certo? Trazendo muitos benefícios para os alunos que são contemplados aí com medalha de ouro, prata e bronze, tá bom? Então era isso, galera, que eu queria estar falando para vocês. Falar que em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí, pessoal, falando sobre uma coisa bem importante, tá? Que é com relação ao UBMEP ser aberta para alunos da escola particular, tá bom? O que você acha dessa ideia? Da UBMEP ser aberto para escolas particulares? Dá sua opinião aqui no vídeo, tá bom? Diz aí o que você acha, tá bom? O que você pensa com relação a isso? Você acha que isso é justo? Não é justo? Dá sua opinião, diz o porquê, tá bom? Que eu vou dar uma lida nos comentários. Minha opinião está praticamente formada com relação a esse assunto, mas depois eu vou fazer um vídeo só falando disso aí, tá certo? Então, galera, era isso que eu queria estar falando com vocês. Muito obrigado a todo mundo aí, ó. Então, bora lá começar a nossa aula. Aí a gente tem o seguinte, ó, questão número 1. A professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. Cada aluno recebeu nota 0, 0,5 ou 1 ponto em cada questão. O desempenho de cada aluno foi associado a um ponto de uma malha triangular, delimitada por um triângulo equilátero de altura 10, como na figura. O ponto associado a um aluno é escolhido de forma que suas distâncias aos lados do triângulo sejam iguais às quantidades de questões em que o aluno obteve nota 0, meio ou 1, respectivamente. Por exemplo, o aluno A tirou 0 em 2 questões, meio em 3 questões e 1 em 5 questões, obtendo 6,5 na prova. O aluno B obteve 1,5 na prova, pois tirou meio em 3 questões e 0 em 7 questões. O aluno C obteve 5 na prova, pois tirou meio nas 10 questões, tá bom? Então, ó, qual foi a nota obtida na prova pelo aluno D, tá? Muito bem, pessoal, olha só. Aqui eles deram, ó, essa malha triangular aqui, tá certo? E foi dito o seguinte, ó, a nota que cada uma dessas pessoas tirou, A, B e C, vai de acordo com a distância que o ponto tem em relação aos lados, onde cada lado vai ser atribuído, ó, um valor. Um lado vai ser 0, o outro é meio ponto e o outro é 1 ponto. Então, se a pessoa ficou a uma distância, por exemplo, de 6 triângulos do ponto 1, quer dizer que essa pessoa acertou 6 questões que valiam 1 ponto, tá? Da mesma maneira, se a pessoa ficou, ó, a 2 triângulos do ponto 0, quer dizer então que em 2 questões essa pessoa tirou nota 0, tá certo? E assim sucessivamente, tá? Então o que ele está pedindo? Ó, ele está pedindo aí para calcular a nota de D, tá certo? Então perceba que é bem simples, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a distância que eu tenho do lado 0 até o ponto D. Nota que eu tenho apenas a altura de um triângulozinho desse, tá? Então a nota vai ser 1 vezes 0, ok? Mais, agora eu vou ver a distância que tem até o ponto 1. Então tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 4 vezes 1 ponto, mais, e eu vou ver a distância agora, ó, que o pontinho tem em relação aqui, ó, ao meio ponto, tá? Então, quantos triângulos eu vou ter aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter mais 5 vezes meio. Fazendo essa soma, eu vou ter justamente
a nota que a pessoa tirou, pessoal, em relação àquele ponto ali da malha, tá? Então vai ficar 1 vezes 0, que dá 0. Todo número multiplicado por 0 sempre vai ser 0, tá? Então, ó, 0 mais 4 vezes 1, que é 4, mais 5 vezes 0,5, que é 2,5. Pronto, pessoal. Agora, ó, eu vou só efetuar essa soma, que vai ficar 6,5, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria estar falando para vocês, tá bom? E perguntar aí, Bombinha, se ele tem alguma dica para vocês, tá ok? E aí, Bombinha, como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Bombinha, você tem uma dica aí pra galera? Olha, em relação a essa questão eu tenho não, mas todo mundo que está se preparando aí pro Enem, as melhores aulas para o Enem de matemática, que é a matéria mais difícil aí da prova do Enem, estão aqui no Aprenda a Calcular. É só clicar nesse link aí, que com certeza o aluno vai ficar muito bem preparado para detonar aí na prova do Enem. Muito bem, pessoal. Vocês ouviram aí, Bombinha, tá certo? Então, se vocês quiserem as melhores aulas para o Enem, aqui o Aprenda a Calcular está disponibilizando um conjunto de aulas, tá certo? Totalmente gratuito aí para quem quiser se preparar para o Enem, com as questões que caíram nos últimos anos aí, as questões que mais caem no Enem. Então, pode vir aqui para Aprenda a Calcular, que com certeza você vai ter a melhor preparação possível aí para a sua prova do Enem, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. A gente tem o seguinte, ó. Quantos pontos da malha estão associados a alunos que tiram 0 em exatamente 4 questões, tá bom? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui que o 0 é esse lado. Então, quantos triângulos estão a uma distância de 4 alturazinhas aqui, ó? Quantos pontos desse aqui tem essa distância? Esse pontinho aqui está só a uma distância de uma altura. Esse pontinho aqui, ó, está a uma distância de 2 alturas. Esse ponto está a uma distância de 3 alturas. Agora, ó, esse ponto aqui está a uma distância realmente, ó, de 4 triângulos, tá? 4 alturas aqui, ó, de triângulos. Então, eu vou ter que esse ponto aqui, tá, vai fazer parte aí da minha resposta, tá? E nota que todos os pontos que estiverem aqui, ó, nessa linha, que é paralela àquele lado ali, vão estar a uma mesma distância, tá? Nota que essas retas são paralelas, elas possuem uma mesma distância, aí um ponto em relação a um ponto da outra reta, tá certo? Então, todos aqui, ó, vão estar fazendo parte aí da minha solução. Então, os pontos, ó, que vão estar aí a 4 alturazinhas dessas de triângulo aqui vão ser esses, ó. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Percebam que todos estão a uma distância de 4 do zero. Lembrando que a distância que a gente tem em relação ao lado é a quantidade de questões que receberam a nota 0, tá bom? Então, era isso que ele estava pedindo aí. A gente vai ter todos esses pontos aqui, perfeito? Muito bem, galera. Então, vamos lá para a nossa terceira questão, a letra C, tá ok? Bora lá. Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês estejam percebendo aí que a prova é do nível 3, mas é extremamente fácil. Você que é de outros níveis e estão assistindo esse vídeo, pode assistir tranquilo, porque vai lhe ajudar também na preparação para o seu nível, tá? Seja nível 1, nível 2, é mais ou menos a mesma coisa aqui, tá certo? E você, com certeza, vai ser um igual daqueles jovens que está aqui agora aparecendo na tela, tá? Recebendo a medalha aí da mão do presidente ou da presidenta, a gente não sabe, né? Mas, com certeza, a gente sabe que você vai estar lá recebendo a sua medalha, tá bom? Então, bora lá para a letra C. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos que obtêm nota igual a 7 ou maior do que 7. Então, ele quer que eu bote aqui na malha, pessoal, o quê? Os pontos que receberam nota 7 ou maior que 7, tá certo? Então, ó, para nos auxiliar, eu vou ter que ver todas as possibilidades, tá? Da pessoa tirar 7 ou mais do que 7. Para isso, você pode montar uma tabelinha. Você pode fazer uma tabela lá, ó. Vou botar essa tabela aqui. Então, quais são as possibilidades que a gente tem para estar tirando 7 aí? Ó, tem o seguinte, eu posso ter tirado aí, ó, vou botar aqui, que são questões de 1 ponto e questões aqui, ó, que valem meio ponto, ok? Então, para ter tirado 7, eu posso ter o quê? 7 questões que eu tirei 1 ponto e nenhuma questão, ó, que eu tirei meio ponto, ok? Eu posso ter tido também 6 questões que eu tirei 1 ponto e 2 questões que eu tirei meio ponto. Também posso ter o quê, pessoal? Posso ter 5 questões que eu tirei 1 ponto e aqui eu vou ter 4 questões que eu tirei meio ponto. Também posso ter a seguinte possibilidade, ó. Posso ter 4 questões que eu tirei 1 ponto
e 6 questões que eu tirei meio ponto, tá certo? Então, essas são todas as minhas possibilidades aí, ó, para mim totalizar aí 7 pontos, tá bom? Então, essas são as possibilidades. Marcando aqui, ó, eu vou ver quais são, tá certo? Os pontos que estão a uma distância de 7 triângulos do lado que vale 1, ó. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, vai ser um desses 4 aqui, tá certo? Sendo que em relação ao meio ponto, eu não vou ter nenhuma questão. Então, eu vou marcar justamente aqui, ó. Aqui que vai ficar, ó, marcado, certo? O meu ponto. Nota que aqui, ó, é 0 questão para meio e 7 questões, ó, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões de um ponto, ok? Aí a segunda possibilidade eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 questões de um ponto e 2 questões de meio ponto. Ó. Então, vou aqui pegar essa distância, tá certo? E eu vou colocar aqui, ó, 6 questões e 2 questões de distância para o meio. Então, vai ser justamente esse pontinho aqui, ó. Nota que eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alturas, tá? Desses triângulos aqui. E eu vou ficar, pessoal, com 2 triângulos para o meio, que é o que ele diz, tá? 2 questões que ele tirou meio ponto. Nota que vai ficar tudo aqui, pessoal. Ó, o próximo ponto vai ser esse, ó. Vai ficar a 5 triângulos de um ponto, tá? E a 4 triângulos aí do meio. E o próximo vai ser esse aqui, ó, o último, tá bom? Que vai ficar o quê? A 4 triângulos de altura e a 6 triângulos do meio ponto, totalizando 10 questões ao todo, perfeito? Pessoal, mas nota que ele não quer só as que ele tirou 7, quer também os pontos que ele tirou mais de 7. E se você pegar qualquer um desses pontos acima, ó, se você pegar esse, ou esse ponto, ou esse, se você fizer a contagem de qualquer um desses pontos aqui acima, você vai ver que vai dar sempre mais de 7, tá bom? Até o último aqui que vai totalizar os 10 pontos, perfeito? Então são todos esses aqui, ó, os pontinhos que contemplam o que o enunciado está pedindo. Na sua prova era só você marcar, tá certo? E deixar lá marcadinho, tá? Quais eram os pontos que ele estava pedindo, tá ok? Para acertar a questão. Muito bem, galera. Então vamos lá. Futuro medalhista da UBMEP. Eu tenho certeza, pessoal, que você que chegou na segunda fase está estudando bem para atropelar com tudo aí para entrar para a terceira fase. Aqui o canal também vai botar, tá certo? Aulas para a terceira fase. A gente não vai abandonar você, tá bom? Então pode ficar tranquilo que a gente vai continuar dando esse suporte aí rumo ao seu sonho, tá bom? Muito bem, então bora lá para a nossa segunda questão, tá? Da UBMEP. Olha só, a gente vai ter o seguinte. No atendimento ao cliente, um banco tem um único funcionário que começa a trabalhar às 10 horas. Se o funcionário está livre quando um cliente chega, este é atendido imediatamente. Caso contrário, o cliente deve aguardar a sua vez em uma fila. Em certa manhã, no período entre 10 e 11 horas, chegaram ao banco 6 clientes, tá certo? Então, ó, isso aí que ele está dizendo, tá? Que tem um funcionário que trabalha lá de 10 às 11 horas e durante esse período chegou aí 6 clientes para serem atendidos, tá bom? Então, ó, continuando aí no item A, o que ele vem pedindo, ó. A tabela abaixo apresenta o horário da chegada e a duração do atendimento de cada um deles. Preencha a tabela com o tempo de espera na fila, horário de início, horário de término do atendimento de cada cliente. Pessoal, questão extremamente fácil, tá certo? Ele está pedindo só para preencher a tabela com os dados que estão na tabela, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Com muita calma e tranquilidade e preenchendo, tá bom? Então, nota só. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Horário de chegada, 10 horas e 6 minutos, tá bom? Ó, chegou às 10 horas e 6. Não tinha ninguém na fila, porque foi o primeiro, tá certo? Então, o tempo de espera, 0. Então, pode botar 0. Horário de início do atendimento. Ora, chegou às 10 e 6, começou a ser atendido, ó, às 10 e 6, tá bom? E horário de término do atendimento, ó, se ele começou às 10 e 6 e levou 6 minutos aí, tá certo? Para ser atendido. Então, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que ele terminou o atendimento às 10 horas e 12 minutos, tá certo? Então, esse foi aí o horário de atendimento aí do primeiro, tá? E assim a gente vai preenchendo toda a tabela. Veja como isso aí é extremamente simples, tá? Então, vamos lá para nosso segundo cliente, ó.
Ele chega às 10h15, nota que o atendimento do último acabou às 10h12, quer dizer então que não tinha ninguém para ser atendido. Chegou às 10h15, levou 6 minutos de duração o atendimento, então ó, tempo de espera, 0. Chegou às 10h15, então o horário de atendimento aí que começou foi às 10h15. Como levou 6 minutos, o atendimento dele terminou às 10h21. Acredito que sem problema nenhum. Tranquilo demais, né, gente? Olha só, vamos lá. Próximo. Às 10h19 chegou. Ora, às 10h19, pessoal, ainda estava sendo atendido o outro, que terminou de 10h21. Isso aí vocês concordam, não é? Quer dizer, então, que o que chegou às 10h19 teve que esperar 2 minutos. Então, vamos botar aqui, tempo de espera, 2 minutos. Hora do início do atendimento, 10h21, que foi quando acabou o atendimento do outro, tá certo? E levou 15 minutos de atendimento. Então, aqui, ó, o horário que vai terminar o atendimento vai ser de que horas? 10h36, perfeito? Aí chegou o número 4. Ele chegou de 10h29, então veja que ele esperou mais um pouquinho, porque o outro atendimento só acabou de 10h36. Então, ao todo aí, foram 7 minutos de espera para o atendimento. O início do atendimento foi quando terminou o atendimento do outro, ó, às 10h36. E 10h36 foi a hora que começou, sendo que levou 12 minutos de duração aí, ó. Então, terminou às 10h48, tá? Sem nenhum problema, né, galera? Muito bem, pessoal. O outro chegou às 10h34, tá? Então, esse esperou um pouco mais, né? Ele esperou aí ao todo 14 minutos, porque chegou às 10h34 e o outro só terminou aí o atendimento de 10h48. Então, 14 minutos de espera. Então, quando terminou o atendimento, começou do outro, ó, às 10h48. E aqui, pessoal, o que acontece? Começou às 10h48, levou 7 minutos de atendimento. Então, aqui, ó, 10h48 mais 7, vai terminar às 10h55, perfeito? Bem, às 10h55 terminou, sendo que chegou um às 10h42. Então, a gente tem aí um total de 13 minutos de espera, ok? Esperando aí 13 minutos, pessoal, para ser atendido. Ele começou a ser atendido quando o outro terminou, que foi às 10h55, então 10h55, e levou apenas 1 minuto de atendimento. Esse aí era quase nada, né? Então, 10h56 terminou o atendimento. Perfeito? Pronto. Item A acabou. Tá certo? Nota aí que a questão era simples, só ter cuidado para não errar as somas. Tá certo? Então, muito tranquilo mesmo. Vamos lá para a nossa próxima questão. Muito bem, futuro medalhista. Vamos lá para a nossa letra B, ó. E aqui a gente tem o seguinte: qual foi o tempo médio de espera dos clientes na fila, tá? Então, perceba que você aí, ó, que vai fazer para o nível 3, ele está pedindo a média aritmética, tá bom? Então, muito tranquilo mesmo. Basta a gente saber quanto cada cliente esperou na fila. Para isso, é só voltar naquela tabelinha lá do item A, tá bom? Eu botei a tabela aqui, ó, para a gente agora ver qual foi o tempo médio, tá? Muito bem, pessoal, então vamos ver aí qual foi o tempo médio de espera dos clientes na fila, tá? Então, ó, a gente tem o seguinte: o tempo médio, pessoal, vai ser dado pelo quê? Diz aí, Bombinha. O tempo médio é dado pela soma dos tempos dividido pela quantidade de pessoas da fila. Valeu, Bombinha. Obrigado aí, ó. Bombinha dando mais uma dica, tá certo? A gente tem aí que vai ser a soma, então vai ficar 0 mais 2, que dá 2, mais 7, que dá 9, mais 14, que dá 23, 23 mais 13, que dá 36 minutos. Como o Bombinha falou, ó, a gente vai ter 36 minutos dividido pela quantidade de pessoas, que são 6. Quer dizer, então, que cada pessoa esperou, em média aí, galera, vai ser o quê? 6 minutos, tá bom? Isso uma média. Pronto, já acabou o item B, tá certo? Vamos lá agora para o nosso item C, ok? Quais foram os intervalos de tempo em que duas pessoas ficaram esperando juntos na fila? Então, ó, para a gente estar resolvendo isso aí, pessoal, a gente tem que analisar aquela tabela novamente, a tabela da letra A. Então, veja como a letra A foi importante aí, tá certo? Nessa questão. E a gente tem o seguinte, olha só, pegar a tabela, ó, a gente tem o quê? A gente tem que a primeira pessoa chegou de 10h06 e saiu às 10h12. A segunda chegou de 10h15 e saiu às 10h21. A terceira chegou de 10h19, então ela esperou 2 minutinhos aí, ó. E saiu às 10h36, tá? Mas nota que ficou apenas uma pessoa esperando. Ele quer saber o intervalo de tempo que duas pessoas ficaram juntas esperando. Então aqui a 3 não entra por enquanto. A 4, ó, chegou de 10h29, então ela esperou um pouquinho. Ela esperou 7 minutos aí, ó.
E ela esperou o quê, pessoal? Esperou até 10h36. Perceba que de 10h36, ó, deu tempo de chegar à quinta também, tá certo? Que foi o quê? De 10h34, tá? Então, nota que de 10h34 até 10h36 ficaram duas pessoas esperando. De 10h34 até 10h36, ok? Aí a pessoa número 4 entrou, tá bom? E a número 5 continuou esperando. E a número 5 continuou esperando ó, até a hora de início dela, que foi de 10h48. E veja que de 10h42 chegou a número 6, totalizando novamente duas pessoas na espera, tá? Então, ó, eu tenho aqui que de 10h42, ok? 10h42 até o horário final aí, ó, de espera, que foi o quê? 10h48, mais duas pessoas ficaram novamente na expectativa aí, até a hora que a quinta pessoa entrou, e aí ficou apenas a sexta pessoa esperando aí na fila, tá bom? Então os intervalos ó, foram esses, tá certo? De 10h34 a 10h36 e de 10h42 a 10h48. Questão também bastante tranquila, tá? Só análise mesmo aí do gráfico, da tabela, na verdade. Fazendo análise bem simples, você chegaria aí aos valores dos intervalos, perfeito? E a gente vai chegando à nossa última questão da aula de hoje. Já agradecendo a você que está compartilhando e curtindo, tá certo? Avisando aos colegas para dar uma olhada aqui no nosso canal. Eu fico muito feliz mesmo, galera. Você não tem ideia do quanto eu gosto de estar podendo fazer esse trabalho aí voltado para o BMEP, tá bom? Não esqueça daquilo que eu falei lá no início do vídeo. Bota seu comentário aí com relação ao que você acha das escolas particulares participarem também da UBMEP. Eu vou contar com a ajuda de vocês para formar minha própria opinião e depois estar divulgando aqui num vídeo que eu vou fazer, tá certo? Quando chegar um pouquinho mais próximo da segunda prova aí, para estar esclarecendo aí o que a sociedade toda está pensando com relação a isso, tá certo? Uma coisa aí que é muito importante para muita gente, tá bom? Então bora lá, galera. Vamos lá para a nossa letra D. Faça o gráfico da função que fornece para cada instante entre 10 horas e 11 horas o tempo total que o funcionário gastou atendendo clientes até aquele instante. Então, bora lá, gente. Ó, ele quer que a gente faça esse gráfico aí, tá? Para marcar aí o tempo, tá certo? Que o funcionário ficou atendendo aí de instante em instante, tá? Então, bora lá. Ó. Vamos contar novamente com a ajuda aqui da nossa tabelinha, tá certo? E aqui a gente tem o seguinte, ó. O funcionário, ele chegou às 10 horas. Então, de 10 horas até as 10h06, ó, que vai ser isso aqui, ele não fez atendimento nenhum, tá? Aí depois, de 10h06 às 10h12, ele fez um atendimento aí, ó, de 6 minutos de duração, tá certo? Então, ó, até as 10h12, então vamos botar aqui, ó, mais ou menos 12 vai ser aqui, tá? Até as 10h12, ele fez um atendimento de 6 minutos. 6 minutos vai ser mais ou menos aqui. Então, unindo esses dois pontos, vai dar alguma coisa aqui, eu vou ter essa retinha, perfeito? Depois, pessoal, ele fala o quê? Ó? Que de 10h12, né, terminou o atendimento aí, e ele ficou até 10h15 para começar outro atendimento. Então, ele passou 3 minutos sem fazer atendimento nenhum. Então, eu estava aqui em 12 minutos, mais 13 vai até 10h15, que vai ser mais ou menos aqui, ó, sem atendimento nenhum, mais uma reta, ok? E depois, gente, ele começa novamente ó, a atender às 10h15 e vai até às 10h21 atendendo, tá certo? Então, ele começa aqui, ó, das 10h15 até as 10h21 e ele atende mais 6 minutos. Então, ele tinha atendido 6, mais 6 ele vai até 12, que vai ser mais ou menos aqui, ó, tá certo? Isso até 10h21. 21 vai estar mais ou menos aqui. Ligando esses dois pontos, eu vou ter alguma coisa por aqui, tá? Então, ó, vai ter esse atendimento aqui, perfeito? Depois, galera, a gente tem o seguinte, ó, 10h21 até 10h36, ele faz um atendimento de 15 minutos, tá certo? Depois um de 12 minutos, depois um de 7 minutos, depois um de 1 minuto. Ele não para mais, ele passa o tempo todo atendendo, tá? Então vamos ver quantos minutos a gente vai ter aqui, ó, de atendimento ao todo. A gente parou aos 12 minutos, ele vai ter mais 15, 15 mais 12, 27 minutos, 27 mais 7, 34 minutos, 34 mais 1 minuto, 35 minutos. Então eu vou somar esses 12 aqui, mais 35 minutos, que vão totalizar ao todo aí, pessoal,
47 minutos. Então, ó, ele vai chegar até os 47 minutos de atendimento aí que ele teve ao todo, tá certo? E ele vai encerrar o atendimento dele às 10 horas e 56 minutos, que vai ser mais ou menos aqui, tá bom? Então, ó, unindo esses dois pontos, a gente vai ter alguma coisa aqui, tá? Então, a gente vai unir aqui esses dois pontos e depois ele não atende mais ninguém, tá? Então, ele chega aqui no final sem atender mais ninguém. Então, esse é o gráfico que representa aí o tempo gasto em atendimento desse funcionário, tá certo? Ao decorrer das 10 horas até as 11 horas, tá bom? Então é isso aí, pessoal, que eu queria estar mostrando para vocês, tá? Agradeço a todo mundo que está assistindo as aulas aí do Aprenda a Calcular para o Enem. Eu boto aulas para Enem, aulas para concursos também, tá certo? Tenho aulas básicas aqui no canal, juros simples, equação do primeiro grau, tá? Você que tem dificuldade aí na base, quer estar assistindo a aula, tá certo? Então pode vir aqui pro canal, que com certeza vai ser o melhor lugar para você estar aprendendo aí de forma simples e direta, tá bom? Galera, agradeço a todo mundo aí que esteve com a gente mais essa aula. Muito obrigado mesmo a todos que curtem e compartilham. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!